Como vocês sabem, nós estamos na série... Então todo mundo desperta e fala... Desperta. Ah, muito bom. Então nós estamos na série Desperta. E o objetivo dessa série, que basicamente é uma comunicação de Deus, não apenas para janeiro de 2025, porque sim, nós vamos trabalhar Desperta em janeiro de 2025, mas o chamado e o mandato de Deus para nós, para esse ano de 2025, é uma convocação para despertar, para acordar, para sair do lugar de sono. Quem precisa despertar? Quem está dormindo. E é tão interessante, porque eu sei que o pastor Márcio pregou aqui sobre despertem, eu sei que ele pregou sobre olhem em volta, e é tão interessante pegar esse texto de João 4:35, que é o nosso fundamento, é a nossa base, tá? Mas quando você pega a história que está discorrendo por trás dele, você vê Jesus mudando um curso natural, é uma trajetória de quem ia para uma cidade, ele passa por dentro de Samaria, um lugar que ele não deveria passar, apenas para encontrar uma mulher que iria conduzir ele ao povo para transformar a história deles para sempre. Então eu quero dizer para você uma coisa: quando você entra por essa porta, quando você tem um encontro com Cristo, quando você entra num corpo de Cristo na igreja, você não está entrando apenas para assistir uma palavra que vai te motivar, mas você tem que estar munido de expectativa, crendo que Deus quer mudar a tua trajetória, querido. Ele quer te preparar para que você possa entrar em lugares que é onde naturalmente você não entraria. Ele quer te aceitar para que você entre em lugares aonde o homem não te receberia. É isso que Jesus faz com a nossa vida. É isso que Jesus faz com a nossa história. Ele pega, a Bíblia vai dizer que ele pega aqueles que não são para transformar naqueles que são. Que graça é essa? Que amor é esse? Eu acho que eu estou sem voz, Jesus, me ajuda. Eu confesso para você, igreja, eu fico assustado com a graça de Jesus às vezes, porque eu sinto que eu não estou preparado para compreender tamanho o amor dele. Eu não consigo entender. Quantos de nós desviaríamos a nossa rota para encontrar com alguém que é classificado como inimigo nosso? Foi isso que Jesus fez. E mais, e Jesus, no meio dessa mudança de trajetória, que ele encontra essa mulher, ele tinha uma necessidade natural. Ele tinha fome e ele tinha sede. Tanto isso está lá em João capítulo 4, eu não vou ler tudo com você, que eu sei que o pastor Márcio já leu. Mas ele muda o curso, para encontrar essa mulher. Mas ele tinha também uma necessidade natural, ele tinha fome, ele tinha sede. Tanto que os discípulos vão até a cidade que ficava mais abaixo, para comprar alimento, para que eles pudessem comer. E quando os discípulos vão, Jesus para e começa a conversar com uma mulher, uma inimiga. Uma inimiga. Então não bastava que Jesus já estava escandalizando, conversando com uma mulher que não era comum. Ele agora estava conversando com uma mulher de um povo inimigo. E ele não só isso, quando os discípulos chegam, olha, chegamos aqui com a comida, chegamos aqui com a bebida, Jesus vira para ele e fala assim: olha, espera, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu abro mão da minha necessidade para suprir uma necessidade que é eterna. Eu abro mão da minha necessidade terrena para suprir uma necessidade que é eterna. Então não é que Jesus ele não está disponível para suprir a nossa necessidade, não é isso. Ele está disponível para suprir a nossa necessidade. Mas o primeiro lugar que ele precisa suprir a nossa necessidade é a necessidade do eterno. Amém. Aleluia.
é a necessidade do eterno. Então, projeta para mim João 4,35. Quando os discípulos chegam, então, Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim, 4,35. E ele diz assim, ele disse, ele falou, em João 4,35, e vai chegar, vocês não... Ah, garoto, muito bom. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Isso é tão interessante porque Jesus, ele fala com pessoas que estão de olhos abertos e mandando, porque vocês não costumam dizer, vocês entendem os tempos, vocês entendem as estações, vocês sabem o que estão fazendo e o que estão falando. Vocês não costumam dizer, faltam 4 meses. É tipo assim, vocês não costumam dizer, olha, está tudo preparado, olha, daqui a quanto tempo vai acontecer isso, isso e aquilo. Vocês não se programaram para isso? Mas eu quero te mostrar a minha programação. A minha programação é, desperta, acorda. Primeira coisa, acorda. Esse teu olho aberto é fake news, você está dormindo de olho aberto. Acorda, olha em volta. Os campos estão prontos para a colheita. Você não precisa esperar aquilo que o teu olho contempla para colher. Existem vidas aguardando você para colher, para serem colhidas. Talvez tenham alguns aqui dentro nessa noite que precisam, inclusive, ser colhidos. E é tão interessante isso, porque Jesus está falando de um convite, um chamado, um mandato para aqueles homens e, consequentemente, para nós, de que temos um trabalho a cumprir nessa terra. Temos um dever a cumprir. E muitas vezes, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria o título direito ou dever? De qual perspectiva você quer viver com Jesus? Qual perspectiva você quer viver com Jesus? Uma perspectiva de alguém que tem muitos direitos para receber ou de alguém que tem deveres para cumprir? E quando aqueles discípulos estavam lá, eles estavam no direito deles de matar a fome. Eles estavam no direito deles de ir atrás de um alimento. Mas Jesus estava mostrando para ele, olha, tem um dever aqui. E o dever é colher almas. Porque se você vai a João 4,36, ele vai dizer que esse trabalhador que colhe tem um salário. E que os frutos que ele colhe, dessa colheita que Jesus está falando, são pessoas que são ganhas para a vida eterna. Então o que Jesus está falando é que tudo na nossa vida, tudo na vida dele, tudo na vida dos discípulos e tudo na nossa vida deveria se resumir a almas. E nós estamos, às vezes, dormindo, porque estamos buscando uma colheita natural e não uma colheita eterna. Mas eu quero falar para você, igreja, desperta. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, desperta. Desperta. A nossa vida, o nosso propósito, ele é maior do que nós. A gente fala tanto sobre propósito e parece tão bonitinho, tão enfeitado, e é realmente incrível falar de propósito. Mas propósito fala de o porquê. Quando pergunto o propósito de uma pessoa, é por que você existe. E aí, pode ser diversas coisas, é sempre um porquê. Ah, qual o propósito de eu ir na igreja? Por que você entrou por essa porta?
Isso vai definir o seu propósito. Propósito nada é a sua missão. Por que você entrou nessa porta? Por que você passou por aquela porta, sentou aqui? Apenas para ouvir e se encher de algo que vai alimentar o seu natural? Ou você entrou para poder ser transformado, para transformar, para mudar a sua realidade eterna e a realidade eterna daqueles que estão ao seu lado? Propósito. Ele é maior do que a gente. Então eu quero fechar aqui agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ver uma coisa escandalosa que Jesus faz. Põe dentro. Eu amo Jesus porque Ele está o tempo todo bagunçando a nossa racionalidade. Amém. Em Mateus capítulo 4, lá no verso 18, diz que é o momento onde Jesus ele chama os primeiros discípulos. É uma história bem conhecida e nós vamos ler até o versículo 22, que diz assim: enquanto andava à beira-mar enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam suas redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco do pai. Quando nós, hoje, a nossa realidade cristã, quando nós viemos para Jesus, entramos na igreja, nós estamos em busca de consolo, sim ou não? Pelo menos a maioria de nós. Eu não lembro de ter conhecido alguém, talvez sim, mas se foi uma pessoa no máximo, que eu nem lembro porque não me marcou, que entrou por essas portas, que entrou pela porta da igreja, porque a sua vida estava tudo bem e ela queria só agradecer a Deus, porque Deus é muito bom com ela. Todo mundo que tem um encontro com Jesus normalmente está quebrado. Normalmente está com problema no casamento, está com problema com os filhos, está com problema financeiro, está com problema de identidade, está com depressão, está com ansiedade, está sofrendo e não sabe como se livrar disso. Então vem para Jesus. Um pastor meu antigo falava, moído igual arroz de terceira. Tipo isso. E aí Jesus pega e ele não descarta. E ele ainda fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, de fato, sim, o Espírito Santo, que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus, ele traz consolo para nós, porque, inclusive, ele é chamado de Consolador. Mas será que foi só para isso que Jesus nos chamou, querido? Para ser consolados, ou também ele nos chamou para consolar? Será que ele nos escolheu apenas para nós sermos colhidos, ou ele também nos escolheu para que nós fôssemos coletores? É algo que nós precisamos pensar. Será que eu entro por essa porta apenas porque eu gosto de ouvir uma palavra e me sentir bem com o meu cheque de
de crente? Ou será que eu entro por essa porta porque eu quero aprender e me desenvolver para me trabalhar, para me transformar num trabalhador dessa seara? Então você vai ver que o primeiro encontro de Jesus, ele é basicamente chocante, porque ele vai para um lugar, ele não vai dentro das sinagogas em busca dos fariseus que conheciam a palavra de cós salteado. Ele não vai em busca dos mestres da lei. Ele não vai atrás dos escribas que conheciam a palavra. Ele vai num lugar onde havia um homem simples vivendo uma vida ordinária, uma vida cotidiana, que estavam trabalhando. Mas ele também não foi em busca de pessoas que não estavam fazendo nada. Ele foi mudar perspectivas. Tanto que ele vira para esses homens e ele fala assim, olha, ele encontra esses homens pescando e ele chama esses homens para segui-lo e ele fala, venham após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Basicamente, quando ele fala para esses mesmos homens, lá em João 4,35 que nós lemos, despertem, ele está falando, lembra Pedro, quando eu te chamei lá no barco, eu falei que você seria pescador de homem, de gente, é sobre isso ainda, Pedro. Meu plano não mudou. Você viu milagres, você experimentou transformação, você viu paralítico andando, você viu morto ressuscitando, você viu coisas extraordinárias acontecendo, você viu, Pedro, talvez, você me viu sendo transformado, tipo tendo o corpo glorificado, você viu Moisés, você viu Elias no monte comigo, mas isso não é suficiente, porque eu te chamei para pescar vidas. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te chamei. Pedro, eu poderia ter ido nas sinagogas, eu poderia ter ido atrás dos religiosos, eu poderia ter ido atrás daqueles que conheciam a palavra, mas eu vim atrás de você porque eu queria imprimir em você o meu caráter, porque a forma como eu vejo o homem não é como você vê. Então Jesus faz. E eu acho tão interessante que diz que imediatamente eles, no mesmo instante, largaram as suas redes e seguiram. E aí, se é mais escandaloso possível, lá no verso 22, quando ele fala de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, diz que eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco, só o barco, mas também o pai. Eu queria te fazer uma pergunta. Na vida de uma pessoa normal, que você conhece lá de fora, estou falando da igreja não, estou falando de uma pessoa normal, como eu e você, é uma pessoa que nasceu nessa terra. As coisas mais importantes na vida de uma pessoa hoje é família e recurso. Por que isso? Porque a pessoa trabalha, acorda de manhã, passa mais tempo trabalhando para poder sustentar a sua família. Então, é que tudo aquilo que nós nos gastamos todos os dias na nossa vida ordinária é para gerar recurso para sustentar a nossa família. E diz aqui que quando Jesus chama esses homens, eles abandonaram o recurso e a família. Isso é doido, gente. Isso é doido. Porque isso não é para quem quer. Isso é para quem entende. Isso não é para quem quer, isso é para quem desperta. Isso é para quem desperta. Eles abandonaram o recurso e eles abandonaram a família. Isso é para quem desperta. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus falou a mesma coisa para Abraão.
Quando Deus chamou homens, Ele chamou para o mesmo lugar. Abandona tudo para mim. Eu não sei onde está escrito. É na Bíblia, tá, gente? Mas eu não sei o texto, o versículo que é. Mas ele diz: quem não larga tudo por mim, não é digno de mim. Essa é uma realidade de Jesus que às vezes nós queremos, talvez, porque ela é dura para nós. É como aquele homem que chegou, Jesus chama ele para seguir, vem e me segue. E aquele homem vira para Jesus: deixa primeiro enterrar o meu pai. Deixa primeiro enterrar o meu pai. E Jesus vira para ele e fala assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e me segue. Meu, é muita loucura. Mas sabe o que eu acho muito interessante da parte de Jesus? É que ele veio para os inconformados, porque para aqueles que não estavam, se adequando ao sistema da religião. Jesus, basicamente, ele foi um revolucionário intelectual. Ele não foi um revolucionário de pegar armas como o povo, os religiosos queriam que ele pegasse arma, que ele levantasse uma guerra, destruísse Roma, assumisse a promessa que é o reino, né, do Messias, do ungido que vai vir para reinar. Isso é outro papo. Mas naquele momento ele veio quebrar padrões de pensamento. Ele veio falar: olha, você me recebeu e eu te dou o direito de ser filho. Agora eu quero que você entenda o dever de trabalhar na minha seara, de me seguir. Gente, isso é muito forte. Porque talvez se eu virasse para alguém aqui hoje e falasse: ó, não, larga tudo e vambora, vamos lá fazer aquela obra. Eu largar o meu trabalho, eu largar a minha família, está amarrado em nome de Jesus. A minha família é o bem mais precioso que Deus me deu, e é de fato, e ele não fala que não é. Não é isso. Mas nós precisamos estar prontos para entregar tudo. Tudo. Até a nossa família. Dá tudo nas mãos de Jesus. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, a gente não é frustrado em nada. E esses homens estavam lá, à beira-mar. Jesus está te chamando para botar a mão na arada, igreja. No ano de 2025, você que está aqui, que entrou, talvez eu entrei aqui pela primeira vez. Talvez Jesus está te chamando para botar a mão no arado. Ele está te chamando para você abandonar os seus amores terrenos. Ele está te chamando para você abandonar até mesmo as suas convicções naturais, que você zelou e velou por elas tanto tempo, você defendeu elas. Ele está te chamando para abandonar um estilo de vida. Agora, sabe para quem é isso que eu estou falando aqui? É para aquela pessoa que, assim como eu, não vê mais sentido nessa vida. Gente, a cada dia que passa, eu sofro mais por dentro, porque eu não vejo sentido em muitas coisas que eu vivo na minha vida. Não tem sentido, porque tem um buraco dentro de mim que só pode ser preenchido pela eternidade. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou em nós um anseio
pela eternidade. Sabe aquele vazio que tem dentro de você, que nada você consegue preencher? Chama-se eternidade. E aí você faz uma coisa aqui, se distrai aqui, faz outra coisa aqui, se distrai ali, faz outra coisa, se distrai ali. E eu estou falando isso porque isso acontece comigo também. É tanta distração que tem sido criada para que a gente perca o foco da eternidade. Você tem streaming, você tem Netflix, você tem dorama, você tem, como é que eu vou dizer, você tem joguinho no celular, você tem tudo hoje para poder te distrair. Ainda tem as suas contas batendo na sua porta, você tem que trabalhar sim, pagar elas, honrar seus compromissos, sustentar a sua família. E a gente não percebe que é nesse lugar de distração que nós estamos adormecendo. Mas chegou a hora que Deus está levantando trabalhadores na sua seara, amém? Abre comigo Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Eu creio que esse ano nós vamos multiplicar de maneira sobrenatural como igreja. Eu creio que esse ano nós vamos ver um crescimento tão grande, não só em números também, mas um crescimento no intelecto da igreja. No entendimento de que eu não nasci apenas, o meu propósito não é apenas assistir culto e sentar aqui e sair daqui distraído com a palavra do pastor. Porque a verdade é que se a gente pega essas coisas e a gente não bota elas para trabalhar em nós, e se a gente não trabalha elas, essas palavras apenas te distraem mais um tempo. Por melhor que seja. É a história do semeador que saiu para semear. A semente que cai na beira do caminho, entre os espinhos, entre as rochas, e a que cai na boa terra. Quantos aqui são boa terra? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te dar a oportunidade. Quantos aqui são boa terra? Dá um glória a Deus. Então eu quero te dizer, você vai multiplicar a 30, a 40, a 50, a 100, a 1000 por um. Esse ano é um ano de colheita e multiplicação nessa igreja. Mas para isso nós precisamos despertar para essa realidade. Porque os trabalhadores que vão arar essa terra e trabalhar nessa colheita, sabe quem são? Sabe quem são? Então fala bem alto, nós, tá? Sabe quem são? Nós! Você foi chamado para trabalhar nessa seara. Você. Olha o que fala em Mateus 9, 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie trabalhadores para os seus campos. Eu quero falar uma coisa para você que está sentado aqui nessa noite. Eu quero falar uma coisa para você que nos visita pela primeira vez. Você não é fruto do acaso,
e você não veio para essa igreja ou entrou por essa porta nesse momento, e talvez você que vem aqui, que faz parte dessa igreja, você não é fruto do acaso, não entrou por essa porta por acaso. Você entrou nessa porta porque você é fruto, é resultado de alguém que orou e falou: Pai, envia trabalhadores. E agora eu orei, os pastores oraram, os líderes oraram, os voluntários oraram e você está aqui. E agora eu quero dizer para você: desperta, a tua hora chegou. Tem uma colheita para acontecer e Jesus conta contigo. Ele conta com você. Ai, mas como assim? Eu sou tão pequeno. Zaqueu também era. Né? Mas estou falando Zaqueu, né? Mas ele se esforçou para ver Jesus. Onde é que eu consigo? Eu sou tão pequeno. Davi também era. Davi era Davi. Coitado do Davi. O Davi, até o pai dele esqueceu dele. Vamos ungir um novo rei para Israel. Chama lá os filhos de Jessé. E aí vem, o pai traz a comitiva. Ué, peraí. Tá faltando um não? Ah, tem um lá, ó. Cuidando do... Não é, então é esse. A gente só vai comer quando ele entrar. Sabe o que é isso? Sabe o que significa? Tem um banquete preparado. E nós só vamos desfrutar quando você entrar, querido. Então, por favor, desperta, entra nesse negócio. Já quero aproveitar o anúncio. É o último dia para inscrição para membro, querido. Como é que eu começo a trabalhar, pastor? Se inscreva para membro voluntário dessa casa. Como é que eu começo a trabalhar, pastor? Cara, participa de grupo. Agora, essa semana, os nossos grupos voltam. Tem grupo de homem, grupo de mulher, e grupo de criança, de jovem, de adulto, de velho. Tem grupo de tudo, querido. Tem grupo de tudo. Tem um grupo que tem jogo, tem um grupo que tem dinâmica, tem um grupo que tem violão, tem um grupo que tem... Não, todos têm palavra, né? Mas tudo bem. Mas tem um grupo que tem tudo. Tem comida, tem um grupo que não tem comida, porque os homens não levam comida. É a luta. É a luta. Fica brigando lá e o Felipe lá, rateando a pizza. Vai atrás da pizza. Agora não tem mais airfryer que faz pizza. Aí lascou. Mas não falta lugar para você trabalhar no reino de Deus. Você é resultado de oração. Queria que o louvor pudesse subir aqui. Por quê, gente? Sabe por que nós estamos falando sobre colheita? Nós hoje declaramos muitas músicas. E não distrai não, tá? O louvor só está subindo aqui. Não dorme de novo não, desperta. Vira para a pessoa do salão e fala assim para ela: desperta aí. Sabe, hoje nós cantamos Maranata, a hora vem. Nós declaramos, o nosso coração anseia pelo encontro. E como Jesus, se ele chegasse aqui agora, como ele nos encontraria? Com as mãos de um trabalhador? Ou ele nos encontraria: eu estou desfrutando só do meu direito de ser filho? Eu não sei você, mas quanto a mim, o meu ministério, o meu chamado, ele é despertar pessoas e ajudar pessoas a chegarem no lugar que Deus tem para elas. Às vezes eu brigo com Deus sobre o meu chamado. Hoje foi um dia até que eu estava brigando com ele sobre isso. Eu brigo com Deus sobre o meu chamado. Porque a gente sempre fica querendo, né, o chamado do outro, já viu isso? Não, mas pô, aquele chamado é mais legal, né?
Aí com certeza eu tava, pô, mas aquele chamado ali é mais legal, né? Porque a gente, bicho insatisfeito é a gente. A gente quer sempre, a gente nunca consegue parar e ler aquele texto que a palavra diz, cada um esteja contente na posição a qual foi chamado. Jesus te chamou de um jeito, Ele quer que você seja contente como Ele te chamou, mas que você trabalhe na mesma condição que Ele te chamou. Você vê, Ele pegou Pedro, Tiago e João, Ele falou assim, eu vou trocar a profissão de vocês. Ele não falou, eu vou trocar a profissão de vocês. Ele falou, vou trocar, é o tipo de peixe. Eu não vou trocar a profissão, não quero que você pare de fazer o que você está fazendo. Eu não quero que você mude a sua inteligência, mude de conhecimento, não é isso. Eu quero que você pegue o conhecimento que você tem e aplique ele em vidas. E aplique ele em vidas. E dê todo o seu conhecimento para trazer vidas para Jesus. Isso quer dizer que Jesus vai poder te usar dentro da sua faculdade, Ele vai poder te usar dentro da sua empresa, Ele vai poder te usar dentro do seu trabalho, você vai poder ser um empresário de sucesso, mas você só vai ser realmente um empresário de sucesso, não é quando a sua conta tiver o suficiente, como foi falado aqui, transbordando, mas vai ser quando o seu empresariado, a sua empresa, quando o seu negócio, ou quando o seu trabalho, ou quando a sua faculdade conhecer Jesus através da sua vida, porque agora as suas mãos estão sujas de terra, elas estão mexendo na areia e falando, Jesus, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu não quero ser só mais um na multidão. Fica de pé no teu lugar, igreja. São esses que Jesus vem buscar, são esses que Jesus vem buscar, são esses, porque o Rei está voltando, e Ele está vindo, e Ele vai entregar nas tuas mãos. Oh! Reira, baixeira, começa a orar no teu lugar, igreja, começa a orar no teu lugar. Oh, relabaxore, andiorolobocerabas. Começa a orar, você que está aqui e foi confrontado com essa palavra. Começa a orar no teu lugar, pedindo que o Espírito Santo mude a sua ótica, mude a